Finalmente chegou na nossa aula de formulários. Hoje vamos aprender alguns inputs, alguns campos de formulário mais usados aí, né? Se não todos. Primeira coisa, vamos criar nossa pastinha aqui, né? Então, novamente new e folder ou novo, pasta, site. Beleza. Vamos entrar aqui nesse camarada e vamos criar aqui o nosso arquivinho. Não, vamos fazer o seguinte, vamos criar o arquivo pelo nosso VS Code. Então vamos abrir o nosso VS Code. Vamos aqui, New File ou Open Folder. Vamos aqui em Open Folder aqui, e Site. Beleza? Você procura onde está a pastinha que você criou. No meu caso está em Desktop, tá? Na minha área de trabalho. E Select Folder ou selecionar pasta. Beleza, não tem nada aqui dentro da minha pasta porque eu acabei de criar ela, né? Então, eu vou continuar aqui mesmo, vou criar aqui botão direito, New File ou novo arquivo e vamos adicionar aqui meu index.html. Show! Vou colocar aqui também meu HTML, tá? Vou selecionar essa segunda opção aqui, que ele já vai gerar esse códigozinho para mim bonitinho. Beleza. Então eu já tenho aqui minha estrutura HTML, vou colocar aqui meu cadastro. Vamos fazer aqui o nosso formulário de cadastro para o nosso site. Então, só vou dar uma indentada aqui, beleza? Lembrando que para fazer essas indentações a gente usa a nossa tab, tá? Então, tab do teclado, Shift, pressionando Shift e Tab eu volto e somente com a tab eu avanço. Então, para deixar aí nosso código bem indentadinho, bonitinho, para quando a gente for pegar nele de novo, a gente não se perder. Beleza. Vou salvar aqui. Vou aqui no meu index e vou... antes disso eu vou abrir meu browser. Beleza? E vou jogar aqui, ó, esse arquivinho no meu browser. Posso jogar aqui ou posso jogar aqui em cima nas tabs, ó. Beleza? Massa, a gente vê que já carregou aqui porque tem nosso título aqui chamado cadastro. Beleza? Então vou fechar aqui essa pastinha e vamos começar a brincadeira aqui, né? Vamos começar a codificar. Então, dá uma ajeitada aqui. Beleza? Vou deixar isso aqui aberto. Tá, primeira coisa, o que a gente tem? A gente tem algumas tags específicas para formulário. Vou aqui fechar aqui também minha barra lateral para ficar melhor da gente enxergar. Então essas tags específicas são, nós temos nosso form, tá? Ela não tem efeito visual nenhum, mas ela é responsável por lançar aquelas informações para um servidor, né? Então a gente tem aqui o nosso método, que a gente tem o tipo get e o post, esses dois mais utilizados. O get, se eu enviar este formulário, ele vai me enviar via URL, já eu vou mostrar para vocês. E o post, ele vai enviar, se for com post, no caso aqui, ele vai enviar com as informações encapsuladas, escondidas na requisição, tá bom? E aqui nós temos a nossa action também, onde eu posso enviar aquele resultado do formulário para uma URL específica ou para o próprio caminho do meu site. No caso aqui eu posso colocar https://google.com, por exemplo. E a partir do momento que eu submeter esse formulário, ele vai enviar aquelas informações para o Google, tá? Então, beleza. Vou fechar todas essas informações aqui para deixar o nosso código mais limpo por enquanto, tá? E primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar a nossa tag fieldSet. Então, já vou adicionar ela aqui. Essa tag fieldSet, ela vai criar um agrupamento de campos de formulário, tá? Então, aqui temos esse fieldSet, eu quero colocar uma legenda nesse agrupamento. O nome desse agrupamento que vai ser cadastro, meu novo cadastro. Apesar de que esse é um cadastro, é novo, né? Tá, então só cadastro mesmo. Beleza. E agora nós podemos começar a brincar com os campos de formulário. A gente tem um label, que esse label ele é responsável só para informar qual é o nome daquele campo que eu estou querendo criar. Então, sei lá, nome. Aqui, para cada linha do meu formulário, eu vou colocar
uma div, só para a gente diferenciar cada campo, tá? Então, vou colocar aqui. Eu vou salvar aqui esse arquivo só para a gente ver como é que tá ficando mais ou menos, ó. Vou criar aqui, clicar aqui em atualizar, ó. Percebe aqui que a gente tem o cadastro com o nome. O nome é o nome do label, tá? Aqui, lembrando que a gente está em 200%, tá? Só para facilitar a visualização. Mas por padrão ele iria ficar com esse tamanho aqui. Vamos voltar ao 200% para ficar mais fácil da gente enxergar. E aqui eu vou utilizar um outro elemento de formulário chamado input, tá? Então, criei aqui meu input. Se eu colocar apenas o input, salvar e ver o que que tem, você percebe que ele já criou um campozinho aqui de formulário, né? Um campo com alguns atributos padrões. Que aqui a gente tem alguns atributos. Por exemplo, type. A gente tem o atributo text, que é o tipo mais comum, né? Um tipo de texto. Salvei aqui. Percebe que é um tipo de texto padrão, que é o de name, né? Nome é um tipo de texto padrão. E a gente tem também o tipo de e-mail. Vou copiar aqui essa linha e vou colocar aqui e-mail, meu label, tá? E aqui nós temos o tipo e-mail, type e-mail. Se eu apagar esse aqui, apertar Ctrl espaço, ele vai me dar algumas opções do que pode ser esse type aqui do meu input. Olha, pode ser time, pode ser texto, pode ser tel de telefone, pode ser submit, que ele vai criar um botão pra gente, né? Isso aqui vai virar um formato de um botão. Tem date time, tem vários tipos de formatos aqui, você pode brincar com cada um deles. Vamos aqui voltar agora ao nosso e-mail, tá? Salvei e beleza, ele já criou um outro input aqui de e-mail que com esse campo aqui. A grande questão é que ele não, visualmente ele não faz nada, né? Você percebe aqui, qual é a diferença do text para o e-mail? Visualmente ele não faz nada. Mas quando eu submeter esse formulário, se eu escrever qualquer coisa aqui que não seja um padrão de e-mail, ou seja, que não tenha um name, arroba e o host lá, ele não vai, se não tiver esse padrão aqui, ele não vai submeter esse formulário. Então ele já cria uma validação para mim, sem eu precisar usar JavaScript para isso, por exemplo, né? Então, mas isso aí a gente vai ver quando a gente for submeter o formulário. Lá no finalzinho, quando eu criar o botão de submeter, aí a gente vai conseguir ver essas validações, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Aqui no input eu também tenho alguns atributos que eu posso já utilizar ele para ir configurando o meu campo lá, que seria, por exemplo, o placeholder, que é aquele textinho que fica por cima do formulário, tá? Então, placeholder escreva seu nome. Salvei aqui, atualizei. Ó, percebe aqui que ele tem esse texto aqui, né? Só que ele não é editável, ele é só uma máscarazinha que tá lá. Se eu começar a digitar alguma coisa, ó, ele já some. Então, ela é uma máscara só para ficar, para termo de usabilidade, fica mais fácil do usuário ver e saber uma descrição do que é aquele campo, né? E aqui eu vou adicionar aqui também um placeholder, seu e-mail. Beleza? Salvei. Temos aqui algumas informações também do formulário que elas não são visíveis aqui no meu formulário, na parte visual aqui de fato, mas só que elas são muito importantes para quando a gente for mandar algum dado para o servidor ou algo do tipo. Uma delas é a name, que te fala qual é o nome daquele campo. Então, se eu colocar apenas name por padrão, e se eu colocar aqui name, e-mail, salvar, como aqui que por exemplo, nesse caso aqui, ele já me deu um autocomplete aqui, ó, que de algum e-mail que tem um name. Vamos supor que eu entrei num site específico que tinha um name lá chamado e-mail. E aí o browser, ele pega aquela informação e toda vez que você for acessar um site, ele vai fazer a combinação. Pô, esse campo ele tem um name chamado e-mail. Ah, então eu vou dar aquele autocomplete lá para ele não ter que ficar digitando toda hora. Que foi o caso que aconteceu aqui.
o próprio browser me deu essa informação para não ter que ficar digitando toda hora. Então, o naming também ajuda nessa usabilidade, né? Quando a gente for usar o nosso site. Não é só para isso, mas ele ajuda nisso e para enviar essas informações lá para o meu servidor, que a gente vai ver quando a gente for enviar aqui o nosso formulário. Temos o nosso name. Se eu chegar aqui e dar um Ctrl espaço, ele me dá algumas propriedades, ó, que o próprio input tem, né? Que são bastante. Ó. Aqui a gente tem, por exemplo, o nosso disable, né? Onde eu desabilito aquele campo. Então, se eu salvei e atualizei aqui, percebe que aqui que ele tem, continua com o mesmo padrão, só que ele está meio acinzentado aqui, né? E que se eu clicar aqui, ele não foca no meu campo, eu não consigo digitar no meu campo. Isso é porque esse campo está desabilitado, por algum motivo, né? Às vezes você precisa preencher um outro campo específico para habilitar esse outro campo, né? Então tem várias regrinhas que podem ser aplicadas para esse disable. E perceba que esse disable aqui também ele não tem um valor. Ele não tem, por exemplo, aqui um verdadeiro, né? Para dizer que aquele campo ele é verdadeiro ou falso, não tem nada. Ele só apenas disable. Mas, beleza? Temos também o nosso required, tá? Required, muito usado também. Salvei aqui. E percebe que em termos visuais também ele não tem nada. Mas quando eu for submeter esse formulário, ele vai me dar uma mensagem. Se esse campo não tiver preenchido, claro, ele vai me dar uma mensagem falando que aquele campo tem que ser preenchido. Beleza? Então, vamos passar para alguns outros campos também. Eu vou criar aqui... além disso, eu vou falar um pouco também sobre o label. Que ele tem uma funcionalidade de... Quando eu clicar nesse name aqui, ele automaticamente já focar nesse campo aqui, de input. Ele é muito legal porque se você estiver navegando, sei lá, se você só clicar no name, ele já foca aqui. Por exemplo, também uma coisa muito usada é quando eu tenho um checkbox. Quando eu clico no label, ele automaticamente já checa, né? Ele já dá um tracinho. Então não preciso clicar no checkbox exato para checar ele ou não. Eu vou mostrar para vocês agora no checkbox. Então vamos aqui. Ó. Label. Aceitar termos, né? Muito comum a gente ter um aceitar termos. Input. Agora esse input ele vai mudar o visual dele, porque aqui quando eu mudei text e mudei e-mail, nada aconteceu, né? Assim, aconteceu que ficou aquele padrão de texto padrão. Agora se eu colocar apenas type e checkbox, salvar, ele vai mostrar aqui para mim, ó, esse campinho de checkbox e se eu aceito ele ou não. Se eu clicar aqui, percebe que ele não altera meu checkbox. Eu quero que ele faça isso, né? Que eles sejam parceiros um do outro. Se eu clicar aqui ou se eu clicar aqui, ele checar para mim. Eu posso utilizar os seguintes atributos. O ID, que eu posso colocar qualquer palavra aqui dentro, né? Só que ela não pode se repetir nesse documento. Ou seja, eu não posso ter um ID que, por exemplo, aqui nesse input tem um ID que seja mesmo nome daqui, por exemplo, termos. Eu não posso isso, né? E não só no input, né? Se esse ID tiver aqui também, eu também não posso fazer isso. Se eu salvar e fazer, ele não vai me quebrar. O HTML não tem uma tela de erro falando que eu escrevi aquele HTML errado ou não. Mas isso aqui é totalmente errado, tá? Então a gente tem que usar apenas um ID. Um ID com aquele termo, né? Pode usar vários IDs, mas com termos diferentes. Então, vou colocar aqui só termo, né? De termos de uso. E aqui eu vou colocar um for. Que aí eu vou linkar esse termo. Eu vou falar para o HTML, olha, você, label, é responsável pelo elemento X, que no caso é esse aqui. Vou linkar ele usando minha palavra-chave termo, beleza? Então, atualizei. Ó, percebe que ao clicar aqui no título, ele já muda para mim. Agora eu posso fazer isso também com esses outros camaradas aqui, ó. Então, posso clicar aqui. Opa. Name. E aqui adicionar o meu ID. Name. Beleza?
Aqui for e-mail. E aqui também eu adiciono meu ID e-mail, beleza? Salvei. Vamos ver, agora aqui o comportamento é um pouco diferente, né? Porque aqui, quando eu clico aqui, ele checa ou não. Aqui nesse caso ele vai focar. Então, cliquei aqui, ele já foca no meu input já para começar a digitar, beleza? Então, fechou. Esse aqui é o tal do checkbox. A gente também tem o tal do radio, ou rádio, né? Que é aquele carinha parecido com checkbox, só que ele é redondinho, né? Então vou tirar aqui esse camarada aqui. Ó, salvei. Ó, ele é redondinho, tá vendo? Agora, sei lá, escolha. Posso colocar aqui um P qualquer. Escolha seu item. Que seja, né? Qualquer coisa aqui. Então, eu vou colocar aqui meu item 1. Vou copiar aqui. Ó, item 2, item 3. Então, vou renomear 2 e 3. Salvei e beleza. Escolha seu item, aqui eu posso escolher qual desses itens que eu quero. Ele só pode me escolher um. Nesse caso aqui, ó, ele está me escolhendo vários. Como é que eu faço para escolher apenas um deles? Se eu clicar aqui, ele desmarcar todos os outros. Eu tenho aqui o meu name, tá? Então, name, select one, tá? Esse name aqui ele tem que ser igual para todos. Então, select one, beleza. Salvei, atualizei, cliquei. Item 2, item 3, item 1. Percebe aqui que ele já muda automaticamente para mim. Só por você colocar o mesmo nome para cada um desse input aqui, desses inputs de rádio, ele já considera isso aqui como um grupo. Então todo mundo que for alterado aqui do grupo, ele já sabe que só deve ser um ativo. No caso, o que eu clicar. Então, beleza. Só que aqui eu preciso, quando eu clicar no meu item 2 aqui, por exemplo, eu quero que ele marque para mim. É a mesma ideia lá do nosso for. Então, vou adicionar aqui meu ID, tá? Então, item 1, ID, item 2 e ID item 3. Beleza. Então, com esses itens aqui, eu posso já adicionar aqui no meu for cada um deles. Então, item 1, item 1 tem que ser exatamente o mesmo, tá? Sem espaços, com tracinho ou com underline. Então, vamos aqui, for item, 2 e for item 3. Salvei, atualizei e agora sim, ó, percebe que toda vez que eu mudar, que eu clicar na verdade aqui no meu label, ele vai já marcar para mim o item. Beleza, então esse aqui é o comportamento do nosso radio, tá? Do nosso select aqui, eu posso ter vários outros selects, né? Vamos supor, vou adicionar aqui, vou copiar essa linha aqui, colar aqui, ó, vou colocar aqui também aceitar termos de uso e aceitar termos de uso, aceitar termos de privacidade. Beleza, salvei, massa. Então aqui eu posso colocar mais de um, né? E aqui eu posso selecionar apenas esses camaradas que estão aqui. Esse de termo de uso eu vou jogar lá embaixo, porque geralmente é no final do formulário que a gente aceita essas informações, né? Então vou jogar para cá, vou fechar aqui, vou mudar aqui para ver como é que ficou. Beleza, ficou bem juntinho aqui. Eu posso usar aqui o meu BR aqui.
que nem eu falei na aula anterior, não usar o BR para usar espaçamento, usar sempre o CSS, mas como a gente não está usando nada de CSS ainda, então eu vou colocar só para dar esse efeito visual de espaçamento. Para dar esse espaçamento, acho que foi até demais, um só já resolve. Massa. Beleza. E vamos continuar com nossos campos, né? Tem um campo que é bem parecido desse de rádio, que é o select, né? E eu acho que ele é até bem mais usado do que esse de rádio aqui. Então, como vamos fazer? Vamos criar uma nova linha aqui do nosso campo, né? Do nosso formulário. Vou criar aqui meu label. Ele vai ser o meu selecione seu carro, tá? Aqui vamos criar o nosso select, tá? Aqui, a tag chamada select, ela tem alguns filhos que se chamam option e fecho aquela tag, beleza? E essa tag ela tem várias opções, certo? Então eu posso colocar aqui Honda, copiar aqui vários, Honda, posso colocar Fiat, posso colocar Subaru, posso colocar Nissan. Vou até tirar o Fiat aqui, porque eu vou colocar só carro japonês. Honda, Subaru, Nissan, o que mais? Mitsubishi, eu não sei escrever. Mitsubishi, sim, nossa senhora. Vamos colocar aqui no Google, Mitsubishi. Olha, acertei, rapaz, que coisa. Mitsubishi, o que mais? Acho que é só, né? Tá bom. Por enquanto é só. Salvei, atualizei. Percebe aqui que ele criou para mim esse campozinho aqui com essa setinha. Isso aqui é o nosso select. Como ele já vem, ele é fácil de você escrever ele, né? Só de escrever aqui select e colocar as opções aqui, ele automaticamente já trouxe para mim toda a estrutura visual que eu queria. Então, aqui eu já posso colocar, por exemplo, uns velhos. Falar que cada opção dessa aqui tem um valor específico. No caso, eu vou colocar aqui que esse aqui vai ser Honda mesmo, tá? Aqui, velho, Subaru, velho, Nissan, esqueci do Toyota, rapaz, velho. Esse Mitsubishi eu vou escrever aqui porque eu acho que eu não acerto mais não. Mitsubishi. E aqui vou colocar Toyota também, né? Toyota. Aqui, Toyota. Massa. Beleza. Eu posso usar aqui também o nosso atributo name, tá? Para falar qual é o nome daquele input. No caso é meu carro, tá? Como tá tudo em inglês aqui, não, vou passar para português para ficar mais fácil. Nome, né? Para a gente se habituar com português. Nome, aqui será nome também. Opa, nome. Selecione seu item, item 1, beleza, tá tudo certo. Termo de uso, né? Percebe aqui que eu já tinha deixado os IDs iguais aqui, não pode, né? Então, termo de uso, beleza. E aqui, termo de priv. Vou colocar só isso aqui para dar uma abreviada, né? Termo de priv, beleza. Aqui, com os names já tudo certinho, vamos supor que eu queira deixar selecionado primeiro Nissan. Nissan não, Subaru, que eu gosto mais da Subaru. Então, quero deixar primeiro selecionado. Assim que eu abrir o formulário, eu quero deixar o Subaru selecionado e não o primeiro da lista, que no caso aqui é o Honda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui e falar selected, que este cara aqui vai ser o meu selecionado. Então, salvei, atualizei, pronto. Percebe aqui que o Subaru veio por padrão selecionado primeiro. Massa, né? E se eu quiser colocar alguns textos aqui também já escritos aqui por padrão, eu tenho um atributo chamado velho aqui, né? Então eu posso colocar aqui velho
e adicionar aqui, sei lá, nome@email.com. Salvei. Quando eu atualizar aqui, percebe que ele já me vem preenchido aqui com nome@email.com, utilizando o atributo velho. Mas nesse caso aqui eu não vou querer, tá? Isso aqui a gente vai usar quando a gente edita um formulário. Um formulário de cadastro ele já tem que vir sem nada, né? Tudo bonitinho só para eu ir preenchendo. Quando eu já tenho dados, né? Quando eu quero editar minhas informações daquele formulário, aí sim os velhos vêm preenchidos só para eu vir alterar. Por exemplo, se já tiver Thales aqui, eu quero botar aqui Pedro e já era. Preto não, Pedro. Botar aqui Pedro e já era. Beleza? Então eu vou apagar aqui este camarada. Show de bola. Então eu tenho aqui meu nome, meu e-mail, tenho aqui meu radio, onde eu escolho, aceito meus termos. Que mais? Agora eu quero falar um pouco sobre mim, né? Que eu sou, de onde eu vim. Então eu preciso de um campo de texto para isso, né? Então vamos aqui adicionar um div. Vamos aqui adicionar nossa label, responsável por aquele campo que eu tô criando agora. Então me fale sobre você. E eu vou chamar um camarada aqui chamado text area, tá? Então essa aqui é uma tag text area que é responsável por um inputzão grande de texto. E eu vou adicionar aqui também meu for, né? Sobre mim. Aqui no meu ID vai ser sobre mim, e o name também vai ser sobre mim, tá? Então salvei. E ele também tem aqueles campos, tá? Required, né? Se eu quiser que ele seja obrigatório assim que eu submeter o formulário, então eu posso deixar aqui meu required. Salvei, atualizei, beleza. Já percebe aqui que ele criou esse campo de texto aqui grande, onde eu consigo escrever e ele vai me gerando esse scroll aqui também. E eu posso vir aqui, ó, e dar um resize aqui. Então se eu achar que ele está muito pequeno, o usuário mesmo pode vir aqui e alterar o tamanho dele. Além do usuário poder alterar, eu também posso alterar via código, utilizando alguns atributos aqui do meu text area. Por exemplo, rows. Então, rows, se eu colocar aqui 10, ele vai me criar uma área de texto com 10 linhas. Então, salvei. Opa, salvei aqui. Opa, é rows, não é rows. Beleza, ó. Criou aqui esse camarada aqui com 10 linhas. E eu posso também fazer a mesma coisa para as colunas. Então, venho aqui, calls. Posso adicionar aqui, sei lá, 30 colunas. Salvei, beleza, ele já deu uma crescidinha. Se eu quiser crescer mais ainda, só para ficar bem visível mesmo. Então, vou colocar aqui 100. Salvei. Ó, percebe até que ele gerou um scroll aqui para mim na minha tela, ó, né? Então vou diminuir um pouco, vou colocar aí o seu 50 e pronto. Massa, então esse daqui, cliquei aqui, ele já focou para mim, beleza? Então esse aqui é o meu sobre mim, né? Além disso, para ficar mais visual aqui o nosso formulário, eu vou usar o nosso BR também para quebrar essas linhas aqui, tá? Lembrando que como a gente está usando só HTML, a gente está se dando o luxo de usar o BR para isso, mas não use se você estiver usando CSS. Então, beleza, acho que é isso. Salvei, vamos ver como é que ficou. Bacana. Ó, posso até dar uns espaçamentos a mais aqui. Não, mas eu não vou dar não, porque aí já vai encher de BR. Ó, aqui, só aqui tá... Ó, aqui não sumiu meu HTML4 nome, ID, nome, beleza, agora sim. E aqui faltou também o meu for, que é selecione carro. Vou copiar isso aqui e aqui o ID com selecione carro. Salvei, atualizei, beleza, nome, e-mail, aqui também. Beleza, aqui não porque
Esses aqui são os que selecionam, termo de uso, massa. Beleza. Agora eu vou colocar aqui um input de data de nascimento. Quero que você me diga quando foi que você nasceu. Então, data de nascimento. Então, nascimento. Aqui no meu type vai ser calendar. Aí o ID vai ter que ser o mesmo do for, né? Name também. E aqui, informe a data do seu nascimento. Salvei. Então, atualizei. Beleza, apareceu isso aqui. Cliquei aqui. Opa. Nada com... É date, né? Date, ó. Ele mesmo até me deu um autocomplete aqui, ó. Tem o date time e date time local. Mas eu vou usar só o date mesmo. Beleza, ó. Então aqui, se eu clicar aqui no meu calendáriozinho, ele já cria para mim esse calendário aqui, né? Então não preciso nem implementar, baixar uma biblioteca para fazer isso. Automaticamente ele já traz para mim este camarada aqui, ó. Bem legal, né? E a gente tem alguns outros também, tipo de date. Tipo de input, por exemplo, de range. Vou mostrar para vocês como é que é, mas a gente não vai usar nesse formulário não, porque não faz muito sentido. Type range. Salvei. Ó, percebe aqui que ele criou para mim esse campo de range. E eu posso colocar um min, que é o mínimo que esse campo vai ter, e o max, que é o máximo que ele vai ter. Não, percebe que nem visualmente ele mostrou aqui. Mas se eu ver o evento aqui, saber o valor exato, se eu colocar aqui o meu name, quando eu for mandar este valor para o servidor, aí eu vou ter esse valor exato aqui via name, tá? Mas visualmente aqui ele não me mostrou, pelo menos não no meu browser. Pode ser que tenha browsers que tenha implementado isso, né? Então, isso é interessante também. Cada browser ele tem um estilo visual diferente, então você tem que ficar atento com isso. Por exemplo, os inputs desse browser aqui é nesse estilo, mas pode ser que, por exemplo, no Edge seja um estilo totalmente diferente, principalmente desses campos assim mais elaborados, como no caso aqui do slide, como no caso aqui do nosso calendário, tá? Então, vou apagar esse camarada aqui, salvei, vou colocar um required aqui nessa galera, só para a gente validar o meu formulário, tá? Então, nascimento também eu vou colocar o meu required. Este camarada aqui também eu vou adicionar o meu required, beleza? Text area já tem, beleza, só esses aqui. E os inputs, os termos de uso também eles têm que ser preenchidos, senão ele não consegue se cadastrar. Beleza, então já tenho todos esses camaradas aqui, atualizei. Tá tudo aqui bonitinho, sem nada, né? Sem nada tá preenchido. Vou criar aqui meus botões div, né? Para criar minha seção. E vou usar aqui meu button, que eu tenho type, né? Os tipos de botão que eu quero apresentar aqui. No meu caso, eu posso ter esse button, tá? Que ele é um botão que não faz nada. Que aí eu posso tratar esse comportamento de clique com JavaScript, já com outra tecnologia. Mas no nosso caso aqui, a gente vai usar um submit, né? Que é o tal do enviar, quando eu quero enviar um formulário para algum lugar. E eu também tenho um outro botão que se chama reset, né? Que ele vai limpar o meu formulário. Então, limpar, beleza? Então, salvei, atualizei e percebe aqui embaixo, ó, eu vou até descolar ele com BR, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, ó, descolei aqui. Aqui eu tenho o meu formulário bonitinho e aqui de baixo o meu enviar, o meu limpar. Posso começar aqui preenchendo aqui meu nome, thales@email.com. Beleza. Se eu vier aqui só clicar nesses aqui e clicar em enviar, percebe aqui que ele já me deu uma validação de campo, falando, ó, preencha esse campo. Esse campo ele é required, ou seja, ele é obrigatório, beleza? Não é esse camarada aqui. Esse daqui, required. Esse campo é obrigatório. Então, beleza, tá bom, vou preencher esse aqui. Preenchi. Beleza. Enviar novamente, já me fala aqui, ó. Pô, preenche esse campo aqui também. Percebe que ele pulou o Subaru, né?
O Subaru não, o Select. Por algum motivo ele pulou. Required. Ó, então vou aqui adicionar, né? Meu sobre mim, lá. Beleza. Enviar. Ó, ele já tá falando aqui, ó, marque essa caixa para continuar. Agora, se eu clicar em limpar, ele vai limpar todo o meu formulário, ele vai voltar branquinho, assim como eu acessei ele, ó. Cliquei aqui, ele já limpou todos os meus dados do formulário. Isso aqui é muito usado em sistemas muito antigos. Eu aconselho você fortemente não usar esse campo aqui de forma alguma, porque às vezes o usuário está colocando várias informações num formulário bem grande, e aí por algum motivo, ao invés de clicar em enviar, ele clica em limpar. Aí, putz, não era o que eu queria fazer. Lá vai ele clicar, preencher tudo novamente. Então, e sinceramente, quase ninguém usa isso aqui. É muito raro usar. Então, assim, em alguns momentos específicos, se for preciso realmente usar, pô, você sabe que existe, né? Você sabe que tem ele. Mas tirando isso, acho que não vale a pena usar não. Então a gente já remove ele aqui. Salvei. E vou deixar só o meu enviar mesmo. Vou aqui novamente. Thales, e-mail.com. Beleza. Ah, eu entendi porque que ele não reclamou, né? Porque ele já veio preenchido aqui, né? Se ele não viesse preenchido, aí sim ele poderia reclamar. Por exemplo, eu posso criar uma option aqui com um valor vazio chamado selecione um item. Beleza? Aqui o meu velho não vai ter nada, tá? E esse selected aqui eu vou remover. Salvei, atualizei. Beleza, selecione um item, tá? Esse meu primeiro aqui. Vou adicionar aqui Thales, que esse e-mail, uma data qualquer. Se eu clicar em enviar, ó, percebe aqui que ele já mostrou a mensagenzinha falando que aquele select não tem valor nenhum. Por quê? Porque esse meu velho, ele não tem nada, tá vendo? Ele tá vazio. Se ele tá vazio, então, e ele é required, então ele tá avisando, ó, preencha um item aí. Então vamos lá, Subaru, e aqui um pouco sobre mim. Clicar aqui no meu 3, clicar aqui em aceitar termos. Ah, deixa eu só ver aqui antes como é que tá o nosso form. Beleza, ó, não tem nada. Você vai ver que ele vai tentar enviar algumas informações para algum lugar, ó. E aceitar termos de privacidade. Vou clicar aqui em enviar. Ó, percebe aqui que ele voltou aqui pro meu 100%, né? Que antes estava com 200, ele voltou para 100%. E a minha URL aqui ficou bem grandona, ó. Percebe que ele colocou algumas informações aqui na minha URL. Eu vou pegar essas informações, vou jogar aqui pra ficar mais fácil da gente ver. Ó, opa. Vou apagar esse caminho aqui. Tudo que tiver um e-comercial, todos os e-comerciais eu vou dar um enter aqui. O que tem aqui? Ele mandou para minha index, ou seja, para o meu arquivo mesmo. O mesmo arquivo que eu tenho o formulário, ele enviou para ele com o atributo nome, né? E o valor Thales, que é exatamente esse camarada aqui, ó. Name. Se eu colocar aqui feijão aqui, ele vai mudar este camarada aqui para feijão com o valor Thales, tá? E aqui eu tenho e-mail, né? Com o nosso arroba, ele meio que vai codificado para aceitar na URL lá em cima. Nascimento, ele vai com uma forma de texto aqui, né? Nesse padrão aqui, que é, sei lá, os sistemas, todos os sistemas, na verdade, quando se fala assim num sistema internacional onde vários países podem acessar esse sistema, ou até mesmo o banco de dados, ele tem um padrão de data específico para ser gravada aquele valor de data. A galera usa o ano de forma cheia, o mês, o dia, e aí depois vem as horas. Aqui, meu carro, com aquele mesmo atributo aqui, ó. Esse atributo não é do ID, hein? É o atributo name. É o name que manda essas informações aqui pro meu servidor. Então, aqui a gente percebe que por padrão ele enviou para mim com o método get, né? Que o método get é o que manda pro meu servidor por aqui.
Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar usando o método get, tá? Então eu vou colocar aqui método get, só que eu quero enviar para um outro site qualquer, eu quero enviar para o Google. Então vou colocar aqui meu action, vou colocar meu https google.com e beleza, salvei. Salvei, tudo bonitinho, tá. Agora eu vou ter que informar tudo de novo. Vamos lá então, vamos lá aqui, uma data qualquer, Subaru, sobre mim, aqui, e enviar. Se eu colocar um e-mail aqui também, que não seja um e-mail, né, naquele padrão, ele já me fala aqui que eu preciso ter o arroba para deixar que o e-mail seja válido. Então enviei. Opa, provavelmente eu não salvei, né? Então vou apagar isso aqui, vou atualizar, tá? Então vamos lá novamente, aqui, tudo bem, sobre mim, item 2, esses dois aqui, enviei. Estranho, hein? Deixa eu inspecionar aqui o elemento. No console ele me dá algum erro? Ele não me deixa, tá vendo? Por algum motivo ele não me deixa fazer essa requisição para outro site. Olha só que estranho. Muito estranho. Eu confesso que nunca tinha visto isso. Ele tá dando um erro de cores, né? Que ele não permite fazer esse tipo de requisição. Então tá. Então já que o Google me rejeitou, eu vou colocar um site qualquer aí. Caricat.dev, né? Então tá bom. Vou mandar pra cá. E salvei. Vamos aqui atualizar, preencher os dados novamente. Se você for tester um dia, se você acabar indo pro ramo de tester, você vai ter que se acostumar a preencher várias vezes um formulário. O meu site aqui também não deu muito bom não. Então tá bom. Eu preciso lá no back-end falar que eu vou receber essa requisição, senão ele me dá um erro de cores, né? Um erro de segurança, né? Que eles te dão. Então, vamos supor então que eu queira enviar. Vou fazer o seguinte, então, melhor. Vou criar um arquivinho aqui de sucesso. Tá? Então, sucesso.html. Eu vou enviar para esse arquivinho de sucesso, então. Então, HTML, vou escolher o meu outro HTML aqui, beleza. Aqui, sucesso. E aqui, H1, cadastrado com sucesso. Só isso mesmo, salvei. Então aqui no meu action eu já posso enviar para o meu sucesso. Então sucesso.html. Quando eu submeter esse formulário, eu vou mandar via post também para vocês verem que ele não manda nada na minha URL. Então salvei. Atualizei aqui novamente. Vamos lá. Preencher novamente o formulário. Sobre mim. Aqui. Percebe aqui na URL aqui em cima, quando eu clicar em enviar, ele já me manda para sucesso e ele não me manda com aquele monte de informação aqui, né? Porque ele já vai mandar encapsulado. E vamos aproveitar que está aqui aberto nossa aba Network aqui, né? Se eu clicar aqui eu tenho algumas informações dessa requisição. E aqui você já percebe aqui que ele mandou um método post para mim, tá vendo? Então, isso aqui é a principal comunicação do seu back-end com o seu front-end. Lembrando que o front-end é essa parte visual, né? É a parte que o usuário realmente interage. E o back-end é onde a gente tem processamento de regras de negócio, onde a gente grava essas informações do banco de dados. O front-end também tem regras de negócio, mas só que o back-end ele é mais a fundo, né? Ele é mais
tem que ser mais rigoroso, até mesmo por questão de privacidade não, de segurança. Ó, e aqui na aba Payload você percebe que ele já, como ele me manda encapsuladas as informações, ó, nome, e-mail, nascimento, enfim, todas aqueles campos que a gente informou, ele vem aqui nessa informação aqui, ó, a Payload. E tem a Preview, que é a resposta do servidor. O que o servidor falou? Cadastrado com sucesso. Beleza? Então isso aqui é o nossa aula aqui de formulário. Deu pra gente ver bastante sobre cada um deles, né? Esses aqui são os mais utilizados, disparados, né? Até o Radius aqui ele nem é tanto utilizado, por mais que seja bastante conhecido, ele não é tão utilizado assim. Os que são mais utilizados são esses aqui. E é isso aí. Nos vemos na próxima aula, galera. Valeu!